Nós temos falado, a rigor, estaria tudo embutido no sermão profético de Jesus. É aquele sermão que ele, há 2000 anos atrás, óbvio, deixou, e que o final desse sermão, ele fazia alusão exatamente à fase em que nos encontramos nesse momento, né? Que é a mudança, a grande mudança que está acontecendo no planeta Terra. O planeta Terra, ele tem, vamos dizer que ele tem vida, ele cresce de acordo com o crescimento do seu inquilino, ou dos seus inquilinos, né, que somos nós. Quanto mais vamos evoluindo, mais o planeta Terra, por sua vez, também evolui. Só que a nossa caminhada é na medida daquilo que podemos, né? Que temos que ir buscar essa modificação, poderíamos buscar com mais intensidade, com mais vontade, com mais determinação, mas uma parte faz isso, e outra parte às vezes parece que está remando ao contrário, né? Por isso que vemos a Terra na situação que está, prevista por Jesus, que seria o final dos tempos, não o final da Terra, não é isso, é o final de uma fase. E que nesse final dessa fase, nós passaríamos por grandes tribulações. E é notório, né? Estamos vendo isso de uma forma tão forte, tão marcante, que, em princípio, até nos assusta um pouquinho. Nossa, que situação complicada. Mas quem está no comando é Jesus, né? Temos que acreditar nisso. E temos que acreditar que, lá de cima, as coisas estão sendo trabalhadas para que a Terra passe por essa transição e que a gente efetivamente consolide a instalação na Terra do mundo de regeneração, em substituição à situação anterior, que era de expiação e provas. Expiação e provas em razão da dificuldade nossa, do nosso caminhar torto, e que de repente estamos cometendo coisas que não deveríamos cometer, não temos muitas vezes a certeza de que aprendemos as lições. Por isso vínhamos e ainda estamos vindo à Terra com a missão de expiar, filtrar, jogar fora aquilo que não foi bem feito por nós e colocarmos coisas melhores. E provas por quê? Porque se achamos que aprendemos, é como a escola, achamos que aprendemos, nada melhor para entendermos que de fato aprendemos é uma prova. E aí muitos estão aqui passando pelas provas. Deixa eu ver se eu aprendi mesmo. Deixa eu ver se eu já consigo amar, se eu já consigo perdoar. E essas são as provas que aparecem a todo instante na nossa caminhada. Então, nós estamos nesse finalzinho, né? E por isso que lembramos agora do sermão profético de Jesus, e que isso que estamos falando tem ligação. E precisamos entender o nosso relacionamento com a espiritualidade que está à nossa volta. Dissemos que esse contato com espíritos é contínuo, não para, não cessa. Que tipo de espíritos? Aí cada um colhe o que semeou, né? Então vamos recapitular o que nós falamos na live anterior, tá? Nós falamos que a interferência dos espíritos em nossa vida é constante, não para, que precisamos, sim, existe uma utilidade prática, conhecermos as diferentes ordens de espírito, que vai desde aquele que está lá embaixo, no pezinho, que ainda carrega tanta maldade, tanta ignorância, aqueles que estão no meio da escala, que eu diria aqui que nós estamos chegando por lá, e os espíritos puros, aí é a faixa de Jesus, né? E outros tantos que estão ocupando.
E que é necessário, sim, existe uma utilidade prática conhecermos isso. Porque se eles convivem conosco, estão tão próximos, se comunicam conosco. Óbvio que se comunicam. E não se comunicam só, por exemplo, numa casa espírita. Eles se comunicam conosco em várias situações. Estão se comunicando no dia a dia, nas intuições que nós temos, nas sugestões que chegam no nosso ouvido, nos sonhos. E eles estão, sim, se comunicando. E nós temos que fazer a leitura. Quem é que está se comunicando comigo? Vale a pena ouvir ou joga fora? Nós temos que entender, né? Então temos que aprender a avaliar essas comunicações. E essa avaliação permite entendermos esses graus dos espíritos, temos, a partir desse entendimento, compreender se eles têm uma condição mais superior ou uma condição inferior. Falamos das ordens dos espíritos, falamos dos puros que estão já lá em cima nessa caminhada, dos bons espíritos e dos espíritos inferiores. Falamos da terceira ordem, começamos dos de baixo para cima. Terceira ordem dos espíritos, ou seja, os espíritos imperfeitos. Então, vamos recapitular os espíritos imperfeitos. A predominância neles é a matéria e não as coisas espirituais. Eles estão vivendo muito mais a matéria, a sedução da matéria, os vícios da matéria e muito menos interessados em coisas espirituais, né? A propensão deles é para a prática do mal, né? Mas, muito embora nem todos sejam necessariamente maus, ignorantes, orgulhosos, egoístas, as paixões baixas estão lá com ele. Eles têm até intuição de Deus, mas não compreendem exatamente Deus. Então, como dissemos, nem todos estão na condição de maus. Não, nem todos, né? Alguns levianos, portanto, onde habita a irreflexão, a malícia, muitas vezes até mais do que a própria maldade. Uns não fazem o bem e nem o mal. Só que não fazer o bem já é fazer o mal. A espiritualidade explica isso no Livro dos Espíritos, está lá, né? Não fazer o bem já é fazer o mal. Você tem um filho. Eu não faço nenhum mal para o meu filho. Ótimo. Mas faz bem? Não. Eu não faço nem mal nem o bem. Já está fazendo mal, tá? Nós falamos que eles têm ideias pouco elevadas, mais ou menos, né? Tem alguma noção, os seus sentimentos são inferiores sempre. Na linguagem, eles se denunciam, se revela o caráter pela forma de falar, né? Se ele traz o espírito que quer se comunicar conosco, está se comunicando através de uma mensagem, através de um livro, através da mídia, ele traz um mau pensamento, esquece, ele é de condição inferior, terceira ordem, porque nenhum bom espírito vai transmitir algo mau para nós, né? A felicidade dos bons incomoda esses espíritos, é um tormento ele ver os outros felizes, não compreende. Puxa vida, mas eu quero interferir na vida dele, quero fazer um mal, mas ele não revida, ele faz sua prece, ele tem um caminhar reto, ele é feliz, apesar das dificuldades. Isso é um incômodo para os espíritos de um grau inferior. Eles sofrem pelos males que padeceram em vida. Uma dificuldade, uma dor, uma agressão, me perseguiram, eu tenho que revidar, eu tenho que devolver. Então eles padecem pelos males que padeceram, ou nem sempre é mal. Às vezes ele imagina que é um mal e eles querem revidar, né? Querem vingança. Como sofrem
esses espíritos, porque em razão de estarem fixados no mal, na dificuldade, no sofrimento, eles imaginam, porque sofrem longo tempo, eles julgam que sofrem para sempre. Porque é difícil, estão lá presos naquela maldade, fixados, a mente fixada naquilo, naquela coisa baixa, aí é que surgiu a figura do inferno. A inteligência pode até se achar nesses irmãos, né, em condições inferiores, às vezes são inteligentes. Entretanto, a inteligência muitas vezes, nesse caso, está aliada à maldade, às coisas ruins. São lá os cientistas, por exemplo, que têm uma capacidade fantástica. Entretanto, estão nada preocupados em estar desenvolvendo uma bomba, um artefato que vai matar alguém. Não, de forma nenhuma. Estão alegres até por isso. Alguns desses irmãos da terceira classe se comprazem no mal e se alegram toda vez que têm a oportunidade de praticar o mal, tá? Então, essa é a turminha lá de baixo, da terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Nós chegamos, na semana passada também, a fazer um comentário muito rápido, só uma pequena abordagem sobre a questão do demônio, né? Satanás. E hoje nós vamos entrar mais a fundo e falar não só do demônio, mas do anjo também, tá? Então, ainda hoje, século XXI, muitos acreditam que existe de fato o demônio. Demônio na forma tradicional que nos ensinaram há séculos e séculos, né? Entendem como uma criação específica de Deus. Deus criou o demônio, Deus criou o anjo. Quando muito ainda, dizem que Deus criou o anjo, mas que criou perfeito, mas que alguns anjos se rebelaram porque eles queriam se igualar a Deus, então já não eram perfeitos, né? Se rebelaram porque queriam se igualar a Deus e ficaram, portanto, na condição de demônios, né? Então essa é a doutrina dos anjos e dos demônios. É incrível a valorização que se dá ainda hoje, né, de uma forma tão brutal aos demônios. Nós vemos aí em determinadas religiões que se exalta muito mais a figura do demônio do que a figura de Deus. É o demônio, é ele que pode tudo, pode até mais que Deus, né? Nós chegamos a falar, e vamos ler esse texto, que seria a tentação de Jesus. Lembram-se que Jesus, no início da caminhada dele, messiânica, ele vai até o deserto da Judéia e no alto de um monte ele fica ali 40 dias e 40 noites. Então, o que está registrado no Evangelho, por isso que sempre temos que analisar usando a razão, sempre a razão. Diz assim, isso está em Mateus capítulo 4. E então foi conduzido Jesus, que estava lá no alto do monte, pelo Espírito, que era o demônio, ao deserto, para ser tentado pelo diabo, né? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Depois de 40 dias, né? E chegando-se a ele, o tentador, que é o demônio, disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele estava com fome. Então o diabo tentou Jesus. Faça essas pedras se transformarem em pães, né? Peça a Deus. E tentando Jesus. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deu uma cutucada de volta, né? Então, o diabo o transportou à cidade, Jerusalém. Ele estava próximo de Jericó, onde fica esse monte, Monte das Tentações. E aí, o diabo levou Jesus até Jerusalém
e colocou-o sobre o pináculo do templo, a parte mais alta do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui lá para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Diabo tentando. Disse-lhe Jesus assim: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não faça isso, não. Novamente, o transportou o diabo àquele monte muito alto, pertinho de Jericó, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mostrou a Jesus: olha, todo o reino do mundo está aqui. E disse: tudo isso te darei, se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, nós vemos aqui uma situação que é alegoria. Não pode ser outra coisa, né? Uma alegoria. Por quê? Porque Jesus sendo a luz, o diabo sendo a treva, na visão deles, é treva de quem aceita esse entendimento. A treva não consegue aproximar-se da luz, não consegue tentar a luz, né? O que o diabo faria com relação a Jesus? Olha, eu te dou todo esse reino, mas o reino não era nem dele. Então, nós temos que analisar sempre usando a razão. É uma alegoria mostrando que podemos, todos nós, sermos tentados, somos tentados. Daí a necessidade de entendermos, dentro dessa ordem de espíritos que participam conosco, estão constantemente ao nosso lado, que tem aqueles bons, aqueles familiares, aqueles que nos amam, aqueles que são amigos. Entretanto, se dermos brecha, vem aqueles que vêm para nos tentar, nos desviar do caminho. Aí eu estou feliz hoje, bom, deixa eu ver se eu consigo derrubar esse aí. Então, temos que conhecer os nossos pensamentos e também ficar atento às influências que vêm para que os nossos pensamentos não sejam bons, tá? Demônio, vamos lá. Deriva da palavra grega daimon, demônio, daimon. Daimon significa gênio, inteligência, e se aplica aos seres incorpóreos, bons ou maus. Isso na época em que foi considerado esse termo, que ele vem do grego, né? Bons ou maus indistintamente. Então, o daimon é uma entidade incorpórea que não é nem boa nem má, depende dele, simplesmente dele. Então, o demônio não implica a ideia de um espírito mau. Não. Apenas no entendimento moderno, mais atual, que não é tão moderno assim, né? A igreja já vem do século IV para cá. Se entende por demônios seres essencialmente malfazejos, né? Maldosos. Então, demônio é só quem é mau, o espírito que é mau. E aí, a doutrina espírita nos leva sempre a raciocinar, sempre a pensar, não aceitar as coisas da forma que são colocadas, né? Mesmo isso que eu digo, por gentileza, não aceitem, avaliem, pensem, e aquilo que acharem que for bom, fiquem. E aquilo que não é bom, pode jogar fora, eu não vou ficar chateado não, tá? Então, vamos pensar. Todas as coisas, todos os seres foram criados por Deus. Isso é inegável, né? Por essa força que entendemos como Deus. Entendamos como quiser, mas é uma força suprema, infinitamente boa, infinitamente justa e que criou tudo. Todas as religiões têm como atributo de Deus
ele ser soberanamente justo e bom. Esse é um atributo que todas as religiões, não tem nenhuma religião que diga que Deus não é bom, não é justo. Todas elas dizem. Entretanto, a falta de pensar um pouquinho, raciocinar um pouquinho, fica meio perdida a coisa, né? A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça e nem da sua bondade, né? Então, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres voltados por sua natureza exclusivamente ao mal, né? E pior ainda, condenados por toda a eternidade a praticarem o mal. É um pouquinho estranho isso. E as religiões não pensam. Deus é infinitamente bom, mas teria criado o mal? Não faz sentido. A doutrina espírita é uma doutrina lógica. É uma doutrina que nos leva sempre a pensar. E pensar de uma forma lógica. Ou seja, vou pensar e vou descartar aquilo que não é bom, né? Então, crer na existência de demônios criados para o fim de praticar o mal, de ficar nos desviando, tentando, é ilógico. Então já não faz sentido. Os povos antigos, né, atrasados, portanto, né, em termos de desenvolvimento, de conhecimento, por desconhecerem até os atributos de uma forma mais clara de Deus, admitiam em suas crenças divindades maléficas, ou seja, os demônios, né, que conhecemos atualmente como demônio. Natural que entendesse dessa forma. Viam de alguma forma uma maldade, em sonho, viam seres assustadores, viam as pessoas tendo condutas ruins, era o demônio atuando. Mas é ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus supõe haver ele criado seres destinados a praticar o mal, né? E não pensam. Então acreditar dessa forma equivale a negar a bondade do Pai, a bondade de Deus. Os partidários, aqueles que aceitam a questão do demônio, muitas vezes se apoiam em palavras que estão registradas nos evangelhos que teriam sido ditas por Jesus. Ah, mas Jesus disse, Jesus falou do demônio, tal. Bom, porém, será que eles estarão certos, esses partidários do demônio, do sentido que Jesus, se é que ele empregou esse vocábulo, será que eles estão certos do sentido que Jesus deu a eles? Será que eles conhecem o sentido? A forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos, marcantes da linguagem de Jesus. Nós vemos isso. Quem lê o Novo Testamento vai ver que Jesus se utilizava direto de alegorias, que isso era próprio do oriental, né? O pessoal lá do Oriente usa com frequência, usava no passado ainda muito mais, né? Hoje as coisas começaram a se nivelar, mas eles se utilizavam muito dessas alegorias, e Jesus era de lá, ele se utilizava disso. Então, a grande pergunta: será que se deve tomar ao pé da letra tudo que a Bíblia contém? Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Velho Testamento e o Novo Testamento a partir de Jesus. Será que devemos levar ao pé da letra? As religiões, de modo geral, levam, né? Está escrito assim, mas raciocina, né? Não fica na letra que mata, vai buscar o sentido, porque o sentido traz vida, traz o ensinamento, e a letra fica perdida muitas vezes.
não traz o sentimento de quem deixou, né? Nós vamos citar aqui alguns exemplos que nos deixam bem claro que não podemos nos prender na letrinha, no parágrafo, mas temos que buscar um entendimento. Olha o que Jesus, isso aqui Jesus disse, está em Mateus. E também faz referência ao sermão profético, escatológico, que se reporta a essa fase, esse final de feira no qual nos encontramos. Mateus, quem quiser procurar, capítulo 24, versículo 29 a 31. Ele disse assim, Jesus, logo após esses dias de aflição, ele está se reportando à época atual, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Então Jesus estava falando do tumulto que está acontecendo mesmo, né? Mas não é o sol cair, não é a lua não ter luz, não é isso. É uma forma figurada de dizer, as coisas estão tumultuadas, né? Não podemos levar ao pé da letra. Ainda não estamos nesse momento de transição, porque o sol ainda não caiu, está lá pendurado. Não é isso, né? Olha, na visão da humanidade, por exemplo, só para a gente entender, quanto à 10ª praga, lá no Egito, recordam-se, a 10ª praga foi a morte de todos os primogênitos, né? Morreram todos lá, né? Segundo a narrativa bíblica. Eu pergunto, onde é que estaria a bondade e a justiça infinita de Deus? Tem alguma coisa mal explicada. Tem. Eu vou ler o que está no livro Êxodo, que narra esse episódio. Êxodo, quem quiser procurar, capítulo 11. E diz assim o texto. Disse mais Moisés, assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito é o primeiro filho, né? Na terra do Egito morrerá. Todo primogênito egípcio morrerá. Desde o primogênito do faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até ao primogênito da serva que está detrás da mó. Mó, aquela pedra que era utilizada para moer o grão, né? E todo o primogênito dos animais. Então, todo o primogênito egípcio, desde o filho do faraó até o filho de uma serva muito humilde, morreria, e até dos animais. E haverá grande clamor, isso seria Deus falando, e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá sua língua. Nenhum cão morrerá, né? Desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor, olha aí um ponto, que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas, fez diferença. Então, morte de todo primogênito. Interessante, a desobediência foi feita por quem? Pelo faraó. Coitado do filho da mulher, da serva que está lá moendo, né? Nem sabe, ele nunca viu o faraó, mas morreu porque era egípcio. É coisa estranha. E olha que interessante. No livro de Jeremias, um profeta, capítulo 31, olha o que ele diz. Já, né, no Velho Testamento. Naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Sabe quando a gente come caqui verde? Que você morde lá e fica tudo colando, tudo, né?
Ele está se reportando a isso. Então, não dirão mais: os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos é que ficaram pegando. Pelo contrário, cada um morrerá por causa da sua própria iniquidade. Quem comer uvas verdes é quem ficará com os dentes embotados. Só que aí, nesse episódio lá do Egito, na 10ª praga, não, morreu, tudo que era egípcio morreu. E Deus ainda teria dito, Teria dito: fiz diferença entre o egípcio e o israelita. Então, nós vemos absurdos, fantásticos. Só que é uma narrativa. E, sendo uma narrativa, é a visão de quem viu a cena ou ouviu falar. Porque nem sempre tudo era registrado no mesmo instante. E quem conta um conto aumenta um ponto, as pessoas começam, muitas vezes, a viajar um pouquinho, Então, nós vamos ver, por exemplo, a questão do dilúvio. Aquele dilúvio de Noé, Vamos ver, dentro da cronologia bíblica, o que aconteceu. Adão e Eva, dentro da narrativa bíblica, teriam nascido cerca de 4.000 anos antes de Cristo. 4.000. E aí a população teria vindo crescendo, já não faz sentido. 4.000 anos antes de Cristo, não. Depois nós vamos ver mais uns pontos. O dilúvio aconteceu por volta do ano 2240 a.C. Gravem esse número. 2240 a.C. Ou seja, 1.800 anos antes, Adão e Eva teriam começado com a humanidade na Terra. Não faz sentido. E 1.800 anos depois acontece o dilúvio, matou todo mundo, na visão bíblica. Não faz sentido, Então, a partir de 2240, com o dilúvio tendo acontecido, toda a população mundial começou a derivar não mais de Adão e Eva, 1.800 anos antes, que é nada, na contagem do tempo, mas começou a surgir a partir de 4 casais. Noé e sua esposa, os 3 filhos de Noé e suas esposas, Ano 2240. Não faz o menor sentido, Abraão, o patriarca hebreu, ele nasce na cidade de Ur, na Caldeia, Mesopotâmia, por volta do ano 1800, ou seja, 420 anos depois desse dito dilúvio, E a população de Ur, na época, só Ur, era de 65.000 habitantes. Viu que já não faz sentido, De forma nenhuma, 4 casais fariam com que o mundo ficasse habitado e só a cidade de Ur tivesse 65.000. Vamos ver alguns pontos que as pessoas têm que raciocinar, porque defendem muitas vezes lendo: não, foi isso, aconteceu assim. Não, está narrado assim. Aconteceu de alguma forma. Tudo bem, mas não da maneira como está registrado. Raciocina, População mundial, a literatura demográfica mostra que essa população estava 8.000 anos antes de Cristo, ela estimada em 5 milhões, mundial, 5 milhões. No ano 1, quando Jesus nasceu, era estimado 300 milhões. Já viu que, vindo de 4 casais, no ano 2240 a.C., nem a população de coelho teria criado tanta gente. E que no ano 1800, agora, dessa era cristã, 1 bilhão de pessoas. O Império Egípcio, o próprio Império Egípcio, tem um período pré-dinástico que começou no ano 5.000 a.C., portanto,
antes do dilúvio e antes de Adão e Eva. O Antigo Império, que começou no ano 3200, o Médio Império, que começou no ano 2160, já viu que não bateu nada com nada. Civilização chinesa, que é considerada a que mais largamente sobreviveu desde a antiguidade, nasceu por volta do ano 5800 antes de Cristo. E os chineses não pereceram no dilúvio, né? Civilização maia, a maia, desenvolveu na Mesoamérica a partir do ano 1800 a.C. Então, nós vemos a própria civilização mesopotâmica, de onde veio Abraão, ela surge por volta do ano 5000 a.C. Então, como é que fica a situação do dilúvio? Aconteceu? Até acredito que aconteceu, né? A ciência vai buscar muita coisa a respeito de um dilúvio acontecido mais ou menos por volta daquele ano estimado, mas que atingiu um pedaço, uma região. Como o homem não tinha meios de comunicação, ele via chover e alagar tudo aquilo, ele subia no alto de uma montanha e via água para todos os lados. E ele dizia: a terra está cheia. Sim, está cheia naquela região, mas vai baixar. Então acredito que aconteceu o dilúvio, mas numa região restrita. O mundo ficou cheio. Que mundo? O mundo de Noé. Aquele lá. Noé não conseguia enxergar fora daquele espaço. Então, não é dessa forma. O mundo todo ficou cheio d'água. Na narrativa bíblica, diz que demorou 40 dias e 40 noites de chuva, e que toda a terra ficou encoberta d'água, toda a terra. Então, a razão me leva a procurar entender para onde que foi toda essa água. Não tem como, né? Então, é ilógico, com a letra I antes, ilógico, né? Mas já viram que está narrado na Bíblia, para muitos não tem como discutir, mas dentro do meu entendimento, a doutrina espírita me leva a raciocinar as coisas, eu não consigo aceitar da forma como está narrado. Respeito a narrativa, mas entendo que aconteceu de outra forma, né? Vamos então voltar às questões do demônio, né? Eu falei de outras situações, mas vamos voltar à questão do demônio, né? Já dissemos, os partidários dos demônios se apoiam nas palavras de Jesus. Mas Jesus falou: Jesus, sai daí, demônio, né? Kardec, codificando a doutrina espírita, ele disse: se a ciência provar que o espiritismo está errado em algum ponto, fique com a ciência. A ciência, ou fique com a lógica, fique com a razão. Kardec já estava falando isso, e é o que eu acabei de falar. Olha, não dá para fazer certas coisas, né? Por exemplo, a questão do surgimento da Terra. Surgiu em 6 dias. A ciência está aí, já provou. As pesquisas que ela faz, embaixo, subsolo, carbono 14 e tal, a Terra tem 5 bi com a letra B. Então, a narrativa que diz que a Terra surgiu em 6 dias, esquece, eu não aceito. Porque surgiu, mas não em 6 dias. E não daquela forma instantânea, né? Então, Kardec mesmo então recomenda: fique com a razão, tá? Então, uma pergunta: não se daria o mesmo? Kardec recomendou com relação à doutrina. Não se daria o mesmo com relação a algumas figuras, ou com algumas palavras também, da qual Jesus se serviu, e que ele tinha que falar, por exemplo, de acordo com aquilo que o homem entendia naquela época? É racional eu pensar assim. Quando falamos com nossos filhos, está chegando o Natal, muita gente fala: Papai Noel vem. E a criança vai acreditar no Papai Noel porque já acreditava, os colegas de escola acreditam,
O pai foi até, de certa forma, forçado a dizer, mas aguardando o futuro para dizer: Papai Noel era eu. Eu é que levava o presentinho na árvore de Natal, né? Então, com relação a Jesus, não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Não, de forma nenhuma. Então, assim, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem, ou interpretamos mal, ou ele não disse exatamente assim, né? Mas eu quero buscar a lógica daquilo que se passou. Os homens fizeram com os demônios o que também fizeram com os anjos. Criaram o demônio e criaram os anjos. Como acreditaram na existência de seres bons, lá atrás, longe, acreditavam também em seres bons. Olhavam para o céu, via a chuva cair, agradecia alguma divindade. Eles acreditavam nos seres bons desde toda a eternidade. E tomaram os espíritos inferiores perpetuamente maus. E aí foi surgindo a figura do demônio. Então, por demônios se devem entender apenas espíritos impuros. Não coloco mais demônios. Primeiro que demônio já não é um espírito mau e nem bom. É um espírito. Dentro do entendimento, lá já nos gregos, é simplesmente isso. Mas onde que estariam esses demônios que ficam atazanando a nossa vida? Onde que eles estão? Eles estão numa categoria, na mais baixa, dos espíritos impuros. Mas não classificados como demônios, não, porque não existe, né? Nós diríamos que aquilo que a humanidade entende como demônio, que as religiões entendem como demônio, nada mais é do que um espírito, como todos nós, que ainda está lá embaixo, na caminhada, né, rumo ao progresso, e que ainda se alegram com maldade. E aí eu pergunto, nem todos que vêm lá de baixo foram sempre maus, né? Tiveram maldade. Alguns não. Eram ignorantes, tudo, mas não eram maus. Mas aí eu pergunto, se a gente voltar no tempo, que não temos como, né? Voltar no tempo, eu acho que a gente já foi demônio. Muitos de nós já foram demônio. E seremos anjos. Aí que é bom. Então, podemos ter sido, para alguém, um demônio. Em razão da nossa ignorância, mas alguns que se voltaram para o mal ainda ficaram atazanando. Olha para que serve entendermos a ordem dos espíritos. O demônio, que a igreja diz, é um irmãozinho que ainda não aprendeu e que se compraz com a maldade, né? Vamos ver então, né? Então, qual a grande diferença que eu consigo ver para o demônio que as religiões pregam? É que esse, entre aspas, demônio, que não é, que é um espírito que ainda se alegra com a maldade, está numa situação ainda complicada, mas vai sair, porque ele vai progredir. Olha que beleza, deixará de ser demônio, caminhando para a angelitude, né? Então, esses espíritos de terceira ordem, a gente tem que entender, tem que compreender, não é exorcismo, não, joga fora, não, ele tem que ser ajudado. Numa casa espírita, quando existe uma comunicação, né, um trabalho de desobsessão, um espírito que ainda se compraz em querer fazer o mal para, por exemplo, um encarnado, ele não é jogado fora, ele é acolhido, ele é abraçado, ele é orientado, na medida do possível, né, se ele permitir, para que ele também se recupere, porque não é só o encarnado que sofre, ele também sofre pela sua ignorância, pela sua maldade, né?
Então, espíritos imperfeitos, que a turminha lá da terceira ordem, eles, por exemplo, se rebelam contra as provas que eles carregam, esses espíritos, fruto do plantio do passado deles. Jesus disse: a cada um segundo suas obras. Eles carregam a consequência do plantio, né? E, em razão dessa ignorância, eles sofrem a dor daquilo que fizeram, aquele incômodo, aquele sofrimento todo, de uma forma mais longa. Por quê? Porque eles só enxergam aquilo. Eles não conseguem enxergar alguém que está lá querendo dar a mão. Se é encarnado, alguém que está dando uma orientação. Se é desencarnado, é um espírito que está ali próximo, que quer ajudá-lo de alguma forma. E como ele não abre espaço, ele sofre mais longamente. Podemos tirar paralelos com situações aqui de encarnados, tá? Matar alguém é um crime, né? Terrível. Mas tanto uma pessoa extremamente má vai matar, pode matar, como uma pessoa que não é má, mas que num momento, numa discussão, numa briga, de repente ele levou alguém à morte. E ele já sofre internamente, porque a consciência dele acusa o mal que ele fez. Aquele que é ruim, a consciência não acusa. Aquele que era bom e que cometeu um crime, a consciência acusa. Só que os dois cometeram um crime. E na justiça da terra, os dois são levados presos. Estão lá os dois na penitenciária. Quem sofre mais? Aquele que era mau, ou que é mau, e aquele que não é mau, mas que cometeu um crime em razão de um desequilíbrio, seja o que for. Quem vai sofrer mais? A tendência, a gente vai dizer, é aquele que era bom e que agora está preso. Eu digo, não exatamente. Por quê? Porque aquele que era bom, ele sabe que cometeu um crime. A consciência dele machucou. Ele sabe que está ali, numa penitenciária, em razão de um deslize. Não deveria ter cometido. Então, é uma pessoa que está procurando melhorar-se. Vai estar na penitenciária, vai estar tentando ajudar as pessoas, está procurando ter uma atividade que possa auxiliar, uma atividade ligada a um culto religioso. E aquele que é mau? Aquele que é mau não tem consciência do mal que fez. Na verdade, ele se julga prejudicado, perseguido, porque ele não percebe o mal que fez ao outro, mas ele sente o mal, entre aspas, que fizeram para ele. E é esse que está desesperado para quebrar as grades, fugir, porque ele não suporta esse sofrimento. E é aquele que fez exatamente o mal. Então, essa questão a gente percebe. O mal, aquele que é mal, ele sofre muito mais do que aquele que é bom. Tá? Bom, seguindo. Esses que são maus hoje, essa maldade chegará a um termo no final, porque eles vão evoluindo aos poucos. Nessa caminhada evolutiva, mas ele é tão mau, mas ele vai percebendo flechezinhos de bondade nas outras pessoas. E ao perceber flechezinhos de bondade, alguma semente vai sendo colocada no seu coração. E ele vai sendo cada vez menos mau. É pouquinho, mas ele tem a eternidade toda. Então, o Satanás, que é a personificação do mal, que é uma forma alegórica de personificar o mal, é esse irmão que, quando desencarnado, ele quer influenciar através do pensamento, através de uma forma de interferência, através do sonho do encarnado, ele quer influenciar de alguma forma, né? Então, anjos e demônios
são seres incorpóreos que o homem pintou de uma forma material. De que forma? Com os atributos da humanidade. Ele coloca um anjo bonito. A bondade é bonita, é o céu, é o firmamento. E o demônio? O demônio tem qualidades animalescas, por exemplo, né? Que carregam tudo aquilo que é mais feio, mais violento. Então, quem toma ao pé da letra vai dizer: existe o demônio? Não existe. Existe o espírito maligno, ainda mal. Temporariamente ele sairá dessa situação. E aí nós vamos ver, saindo dessa terceira ordem, a segunda ordem, que são os bons espíritos. Aqueles que estão já no meio da escala. Eu diria que essa humanidade que está aqui na Terra, mais interessada com as coisas boas, já está ali, já está chegando lá. Por quê? Preste atenção. Nessa segunda ordem, que são bons espíritos, predomina o espírito sobre a matéria. Está muito mais preocupado com as coisas do espírito. Já existe o desejo do bem, muito embora nem sempre consiga praticar o bem que ele gostaria. Conservam ainda traços de existência corporal. Ainda somos matéria, estamos presos. Já compreendemos Deus e o infinito. Estamos buscando, muitos ainda compreendem de uma forma equivocada, mas estão buscando Deus, né? São felizes. Olha como se aplica a muitos que nós conhecemos. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que evitam que aconteça. Está aí, é você nisso aí. O amor que une essas pessoas, que nos une, né? Quando estamos aí, por exemplo, dentro de uma religião, dentro de uma doutrina, esse amor que já nos une, isso é fonte de alegria, né? Estamos aí, reunidos. Ainda temos que passar por provas, esses que estão nessa fase. Por quê? Porque ainda está consolidando em nós coisas que nós ainda achamos que podemos falhar, e falhamos muita coisa, muita coisa. E estamos em busca de uma perfeição que está longe, muito longe. Mas eu diria que nós estamos numa faixa que estamos procurando esse crescimento, né? Na condição de espíritos desencarnados, esses que são tidos como bons espíritos, não que seja bom, mas que está buscando a bondade, desencarnado. Eles buscam nos suscitar bons pensamentos, desviar o homem da senda do mal, proteger na vida aqueles que se mostram dignos dessa proteção, neutralizar a influência dos espíritos imperfeitos. É isso que acontece na sua casa espírita, na sua igreja, ajudando aquele que está sofrendo. E quando encarnados, são aquelas pessoas que têm mais bondade, são mais benevolentes com seus semelhantes, um pouquinho mais evoluídos, já não são tão movidos pelo orgulho, pelo egoísmo, pela ambição, não experimentam muito o ódio, já estão se afastando do ódio, do rancor, da inveja, do ciúme. Olha só como se encaixa. Estamos lá embaixo ainda, Nós estamos nessa segunda fase, mas caminhando, porque ainda tem muita coisa nessa segunda fase para a gente aprender, né? Mas veja como isso já é um fato no seu coração. Espíritos encarnados ou desencarnados, nessa segunda ordem, espíritos bons, vê se não acontece com você, faz o bem pelo bem. Você não faz o bem para ganhar, você faz o bem porque se alegra. Você é aquele que atravessa o deficiente visual para o outro lado da rua e sai cantando. É isso. Em espíritos, são designados como, essa segunda ordem, como protetores. Então, são divididos em espíritos benévolos, são aqueles que estão começando essa segunda fase, sábios, a gente está tentando aprender, mas tem
espíritos nessa segunda ordem que são sábios, né? De sabedoria, os superiores. A gente está distante ainda. E depois tem a primeira ordem. Então nós começamos terceira ordem, os imperfeitos, segunda ordem, espíritos bons. Já podemos dizer que estamos aí começando e estamos buscando subir dentro dessa ordem dos espíritos bons para chegarmos, depois de muito tempo, na primeira ordem, espíritos puros. Jesus está lá, é um deles. Não existe nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta. Não precisam mais de nada, nem de reencarnação. Percorreram todos os graus dessa escala, né? Se despojaram de todas as impurezas. Não mais têm necessidade, portanto, de vir para a Terra para se limparem, né? Quando vêm, é para nos ajudar. Eles gozam de uma felicidade inalterável, total. São os mensageiros de Deus, né? E executam tarefas, por exemplo, que nós atribuímos aos anjos aí, né? Arcanjos, serafins, tal. Então, esse é o crescimento do espírito. Nós temos que saber avaliar, porque nas influências na nossa caminhada, no nosso dia a dia, no livro que eu leio, numa mensagem que me é dirigida, num sonho que eu tenho, deixa eu ver de onde veio isso. Esse sonho veio com esse objetivo, eu praticar a caridade, de ajudar alguém, de ensinar alguém, de alertar alguém sobre uma dificuldade. Bom, veio de alguém lá de cima. Em que esfera? Não sei. Mas veio uma mensagem duvidosa. Olha, cuidado, hein? Fulano quer te passar uma rasteira. Esquece. Joga fora, tá? Ele vem para alimentar o mal, né? A discórdia entre as pessoas. Nós precisamos aprender a fazer esse tipo de peneira, de triagem. Combinado? Então, ordens dos espíritos. Para que eu quero saber? É para isso. Senão a gente vai aceitar, como que é? Gato por lebre. Não podemos fazer isso. Combinado, pessoal? Vamos então encerrando, que já deu a nossa hora. Agradeço aí a presença de todos. Emiko Yokoda. Boa noite, Emiko. Acho que é a primeira vez que te vejo aí, né? Quem mais? Mauro Leonardi, tudo bem? Vera, tudo bom, Vera? Michel, grande abraço. Maria Dulce. Vamos lá então, fazendo o nosso encerramento. Jesus, nosso querido mestre, amigo, companheiro, te agradecemos. Te agradecemos por tudo que você nos deixa, pelo conforto, pela alegria de sabermos que nós, aqui, que estamos caminhando ainda de uma forma pesada ainda na Terra, já entrando numa condição melhor, mas faltando tanto ainda, tanta coisa a buscar. Te agradecemos, Jesus, porque através do teu ensinamento já estamos procurando fazer o bem pelo bem, procurando amar, não importa quem, auxiliar, tudo bem, não importa. Então já estamos crescendo. Só que ninguém crescerá se a sua mão estendida para o alto, para ser ajudada por um irmão que está em condições melhores, encarnado ou desencarnado, mas eu tenho que entender quem é. Daí a necessidade de compreender essa ordem dos espíritos. Se esse irmão, que verdadeiramente estende a mão para me levar para o alto, e eu me esquecer de estender a minha mão para trazer aquele irmão que está um pouquinho abaixo de mim. Te agradecemos então, Jesus, por todos os ensinamentos, e precisamos nos dedicar de uma forma firme a aprender e a servir. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos,
queridos irmãos, né? Companheiros, Alceia, abraço, Dina, Paulo, todos vocês, muito obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho, obrigado pela paciência, né? E semana que vem vamos continuar. Semana que vem devemos estar falando, que é muito importante, sobre fé raciocinada, sobre a verdade da reencarnação, que muitos não compreendem, que é compreendida até no meio judeu, a reencarnação, tá? Que muitos dizem, não tem, não tem. Tem, nós vamos mostrar que tem, tá bom? Grande abraço, pessoal, e até a semana que vem. E bom feriado para todo mundo aí, tá? Bom fim de semana. Tchau, um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.